Lembra-se dos dias em que os carros eram construídos de forma tão sólida que pareciam quase indestrutíveis. Veículos que rodavam suavemente por mais de 468 mil quilômetros e ainda davam partida todas as manhãs sem um único ruído? Naquela época, os fabricantes se concentravam mais na longevidade do que em se preparar para o desgaste. A década de 1990 viu o nascimento de verdadeiros ícones, modelos que simplesmente se recusavam a quebrar, que as oficinas só conheciam de longe e que ainda hoje circulam pelas rodovias, quase tão novos quanto no dia em que foram lançados. Esses carros eram mais do que apenas confiáveis, eram sobreviventes mecânicos que superavam qualquer obstáculo. Hoje, vamos dar uma olhada em 10 veículos dessa época que você quase poderia considerar imortais. Alguns deles certamente irão te surpreender. Então, apertem os cintos e curtam essa viagem no tempo. E se você gosta dessa aventura nostálgica, dê um joinha, isso é um grande incentivo para o canal. 10º lugar, o Volvo 850. Este modelo foi a resposta sueca a uma pergunta que ninguém realmente havia feito. O que acontece quando se constrói um sedã familiar capaz de sobreviver até mesmo a um cenário catastrófico? Lançado em 1991, este veículo angular não se parecia com um Volvo comum. Era diferente, um carro que combinava segurança com personalidade. Sob o capô, havia um motor de 5 cilindros de 2,4 litros com respiro livre ou uma versão turboalimentada que oferecia uma potência surpreendente. Mas, honestamente, independentemente do motor escolhido, ambos eram praticamente indestrutíveis. Esses motores eram construídos de forma tão sólida que os mecânicos brincavam que durariam mais que o próprio universo. E isso não era totalmente irracional. Mas o apelo do 850 ia além do motor. A transmissão e o chassi eram igualmente sólidos, e até mesmo a eletrônica, para veículos europeus da época, era surpreendentemente confiável, quase no mesmo nível dos padrões japoneses. O segredo estava no foco intransigente da Volvo em segurança. Quando você desenvolve um carro que supostamente sobreviveria a uma colisão a 110 km por hora, você automaticamente constrói tudo superdimensionado. O chassi era tão forte, a chapa metálica tão espessa, que a ferrugem tinha pouca chance. E quando ela aparecia, o carro simplesmente a sacudia como um resfriado inofensivo. Conheço alguém que comprou uma Perua 850 usada em 1998, com 244 mil quilômetros já rodados. Ele a dirigiu todos os dias por 15 anos, rodou mais 320 mil quilômetros, e além de trocas de óleo, freios e pneus, nada de importante precisou ser feito. Quando ele a vendeu em 2013, o odômetro marcava 564 mil quilômetros, e o comprador ainda a dirige. O 850 até conquistou alguns seguidores. A Volvo inscreveu uma versão Perua no Campeonato Britânico de Carros de Turismo. Sim, uma Perua contra sedãs esportivos. Não venceu, mas provou que esses carros eram mais robustos do que seu design sóbrio sugeria. Hoje, é difícil encontrar um exemplar bem conservado, não porque ele quebra, mas porque os donos se recusam a deixá-lo ir. Eles sabem que tem um veículo que durará para sempre com manutenção mínima. E em um mundo onde quase tudo é projetado com uma mentalidade descartável, isso é inestimável. 9º lugar, a picape Mazda Série B. Antes de a Ford Ranger receber seu nome atual, ela não passava de um Mazda camuflado. A Série B da década de 1990 foi um dos heróis subestimados dos veículos comerciais compactos. Ninguém os elogiava em festas, ninguém pendurava posteres desses cavalos de batalha na parede, e, ainda assim, eles simplesmente se recusavam a desistir. Os modelos B2200, B2600 e B3000 eram projetos tecnicamente simples, e era aí que residia sua força. O motor de 4 cilindros e 2,2 litros produzia apenas 85 cavalos de potência, mas era tudo o que precisava. Desenvolvido em uma época em que o combustível era barato e os padrões de emissões eram mais sugestões do que regras, esse motor era quase absurdamente superdimensionado. Os recursos? Transmissão manual, manivelas de vidros, travas manuais de portas, alguns modelos nem sequer tinham direção hidráulica. Mas tudo que não fosse integrado não se quebrava. E o que era integrado era projetado para durar. Molas de lâmina tão simples quanto as usadas na agricultura, uma estrutura tão grossa quanto a âncora de um navio, indestrutível. Ainda me lembro de uma empresa de paisagismo no final dos anos 1990, uma frota inteira desses Mazdas, todos completamente sobrecarregados, raramente revisados, mas em uso diário. Um deles tinha mais de 644 mil quilômetros com o motor original. Sim, queimava óleo como um 2 tempos, mas dava partida todas as manhãs.
O segredo era a colaboração entre a Mazda e a Ford, simplicidade e confiabilidade japonesas aliadas ao know-how americano em caminhões. O resultado foi um carro que podia rebocar, transportar e suportar abusos que teriam destruído outros há muito tempo. As peças de reposição eram muito baratas e qualquer oficina podia consertá-las às cegas. E como os motores não interferiam, mesmo uma correia dentada quebrada não era um desastre. Coloque uma nova e continue dirigindo. Sem válvulas tortas, sem perda total, no máximo, um pequeno atraso. Essas picapes tinham até o curioso hábito de rodar para sempre, mesmo em mau estado. Falha de ignição? Não importava, ainda te levava para o trabalho. A transmissão patinava? Aí você simplesmente engatava a terceira marcha. Vazamento no radiador? Bastava adicionar água todas as manhãs. Esses veículos duravam mais em mau estado do que outros em ótimo estado. Hoje, é difícil encontrar uma, não porque tenha desaparecido, mas porque os donos não a deixam ir. Eles sabem o que tem, a picape perfeita para o dia a dia. Um carro que você compra por 1.500 euros e depois dirige por mais uma década. Em um mundo de transitoriedade planejada, a série B foi um contratempo, um erro glorioso e indestrutível. 8º lugar, o Jeep Cherokee XJ. Este modelo demonstra o que acontece quando engenheiros criam a perfeição acidentalmente, e a gerência não percebe por quase 2 décadas. Produzidos entre 1984 e 2011, os modelos da década de 1990 atingiram o ápice desta série. Não era apenas um bom veículo off-road. O Cherokee XJ foi o veículo que definiu pela primeira vez o conceito moderno de SUV. O segredo estava na simplicidade. Uma carroceria monobloco mais resistente do que muitas caminhonetes com chassis de escada. Eixos dianteiros e traseiros sólidos que suportavam cargas que quebrariam instantaneamente as suspensões independentes de hoje. E então aqueles 6 cilindros em linha de 4,2 litros, um motor tão indestrutível que era comparado a baratas. Sobreviver a uma guerra nuclear? As baratas e os motores Cherokee ainda estariam lá. Com pouco menos de 190 cavalos de potência e 355 Nm de torque, ele pode não impressionar mais no papel, mas sua robustez era lendária. O bloco do motor era tão maciço que muitos o atualizaram com turbocompressores, alcançando facilmente 400 cavalos de potência, e isso com componentes internos originais. Experimente isso com um motor moderno. O design do Cherokee estava muito à frente de seu tempo. Era mais compacto e leve que a maioria dos SUVs, mas igualmente capaz, talvez até mais. Os ângulos de entrada eram perfeitos, a distância entre eixos era ideal e o carro podia escalar pedras, rodar por horas na estrada ou levar as crianças para a escola, tudo com um consumo de combustível decente para a época. Mas o que tornou o XJ imortal foi o mercado de reposição e o cenário de tuning. Por quase 2 décadas, ele foi construído praticamente sem alterações, e como resultado, peças e atualizações eram abundantes. Se algo quebrasse, 10 fabricantes ofereciam substitutos melhores. Queria personalizá-lo? Sua imaginação era o limite. Já vi Cherokees com mais de 800 mil quilômetros rodados que ainda são rodados diariamente, sem restauração, sem cuidados, simplesmente revisados e dirigidos. Claro, o interior acaba se desintegrando, os forros do teto cedem, os bancos se desgastam, o plástico racha. Mas a transmissão? Imortal. Não há chassi para enferrujar e o motor durará mais que seus netos. O XJ hoje tem uma base de fãs leais. Exemplares limpos ficam mais caros, mas os surrados estão por toda parte, ainda funcionando e simplesmente se recusando a morrer. Estudantes os compram por 2.000 euros, dirigem-nos impiedosamente por 4 anos e os revendem pelo mesmo preço. Um verdadeiro ciclo da vida automotiva. Seja como um alpinista, uma van de camping, um motorista do dia a dia ou um veículo apocalíptico, o XJ aguenta tudo sem reclamar. Porque foi projetado para ser superdimensionado desde o início. E foi justamente esse exagero que o tornou uma lenda. 7º lugar, a 4ª geração do Honda Accord. Produzido entre 1990 e 1993, era o epítome do que a Honda fazia de melhor na época: construir um carro honesto e simples que durasse mais que o próprio sol. Sem truques, sem complexidade desnecessária, apenas engenharia pura, construído para durabilidade. Sob o capô, havia 2 motores que mais tarde alcançaram status lendário, o F22 de 4 cilindros e 2,2 litros, e em alguns mercados, o F20 de 2 litros. Ambos eram obras-primas de simplicidade e engenharia exagerada. Comando de válvulas no cabeçote, sem comando de válvulas variável, sem injeção direta, tecnologia simplesmente clássica, perfeitamente implementada.
Esses motores funcionavam tão suavemente que você mal percebia que estavam funcionando. Com cerca de 125 a 140 cavalos de potência, os números de desempenho podem parecer pouco espetaculares hoje, mas naquela época, a Honda os alcançava sem esforço. Silenciosos, refinados, eficientes e, acima de tudo, praticamente indestrutíveis. As transmissões manuais daquela época, em particular, tinham qualidades quase mágicas. Suaves como manteiga, precisas, diretas, como se o carro pudesse ler mentes. Mas as transmissões automáticas também impressionavam, simples transmissões de 4 marchas, sem graça, mas mais duráveis do que muitos casamentos. O verdadeiro segredo do imortal Accord, no entanto, residia na filosofia de fabricação da Honda. Eles não apenas construíam carros, eles construíam confiança. Cada parafuso, cada superfície, era projetado para durar décadas. Camadas espessas de tinta, chapa galvanizada, plásticos de alta qualidade no interior, tudo resistia. Lembro-me de um vizinho que comprou um Accord básico em 1992, com câmbio manual e sem extras. Ele o dirigiu por 25 anos, ainda com a mesma embreagem, o mesmo escapamento e o gerador original. Trocas de óleo regulares, só isso. Quando ele o vendeu em 2017, o carro tinha mais de 611 mil quilômetros no odômetro. O comprador? Seu neto, que o dirige até hoje. Esses Accords envelheceram de uma maneira especial. Claro, o verniz do capô pode descascar, o banco do motorista pode ter se desgastado em algum momento, mas, mecanicamente, eles simplesmente continuaram funcionando. Como um coelhinho da Energizer sem fim. A suspensão era simples, mas engenhosa, braços duplos na dianteira, multibraços na traseira. Confortável, durável e, quando as buchas se desgastavam após mais de 320 mil quilômetros, podiam ser substituídas com baixo custo. Hoje em dia, é quase um milagre encontrar um exemplar bem conservado desta geração. Não porque tenham desaparecido, muito pelo contrário. Simplesmente foram dirigidos por tanto tempo que ainda estão na estrada. Você os encontra com paralamas diferentes, escapamentos caídos e velocímetros marcando 468 mil quilômetros, e, mesmo assim, eles ainda vão para o trabalho todos os dias. Eles dão a partida todas as manhãs, enquanto os carros mais novos já pararam de funcionar há muito tempo. Sexto lugar, a nona geração da Ford F-150. Produzida de 1992 a 1996, marcou a transição perfeita no desenvolvimento de picapes. Durante esse período, a Ford já dominava a tecnologia de injeção de combustível, mas os veículos ainda não estavam sobrecarregados com complexidade desnecessária. O resultado, um cavalo de batalha capaz de sobreviver a qualquer coisa, exceto, talvez, a uma queda direta de meteorito. A linha de motores era simples e comprovada. Os 6 cilindros em linha de 4 cilindros com cilindrada de 4,5 litros, conhecido como 300, era tão simples que parecia quase agrícola. Oferecia potência nada espetacular, mas bastante torque e robustez incomparável. As verdadeiras estrelas, no entanto, eram os 8 cilindros, o 302, de 5 litros e o 351 Windsor de 5,5 litros. Motores Peugeot clássicos, cuja tecnologia era comprovada desde a década de 1960. Na década de 1990, a Ford havia eliminado todos os problemas iniciais. De baixa potência, superdimensionados e surpreendentemente eficientes para seu tamanho, esses motores funcionavam para sempre, com desempenho potente sem nunca suar a camisa. O pequeno V8 era refinado e suave, o grande, um verdadeiro monstro de torque. Ambos duravam facilmente quase 500 mil quilômetros, desde que a manutenção básica fosse realizada. As transmissões também eram notórias por sua robustez. As transmissões manuais pareciam rudimentares, mas eram praticamente indestrutíveis. A transmissão automática e 4D, embora inicialmente peculiar, mais tarde tornou-se igualmente indestrutível. Não eram elegantes, eram martelos, e às vezes é exatamente disso que você precisa. A verdadeira razão para a longevidade desta geração, no entanto, residia na simplicidade de todo o veículo. Sistema elétrico? Minimalista. Sistema de combustível? Direto. Suspensão? Molas de lâmina e eixos sólidos. Tudo era acessível, tudo reparável e tudo deliberadamente superdimensionado. Conheci um empreiteiro que possuía uma frota inteira desses caminhões. Ele os comprava usados, os destruía com o uso diário rigoroso e praticamente não fazia manutenção. Seu recorde, um F-150 1994 com motor 36, que rodou mais de 80 mil quilômetros com a unidade original.
Vazava óleo, pingava todo tipo de fluido imaginável e parecia ter passado por uma guerra, mas ainda assim, dava partida todas as manhãs e funcionava perfeitamente. As carrocerias eram galvanizadas e surpreendentemente resistentes à ferrugem. Apenas os arcos das rodas cederam, enquanto os chassis e as cabines permaneceram praticamente indestrutíveis. Plásticos espessos e robustos dominavam o interior, não um ambiente de luxo, mas pura funcionalidade. Afinal, esses veículos eram ferramentas, e ferramentas tinham que durar. Peças de reposição? Ainda disponíveis em todos os lugares. De lojas de reposição a ferros velhos, tudo era fácil e barato de conseguir. Esses caminhões podiam ser mantidos em funcionamento por uma fração do custo dos modelos modernos. Hoje, os preços de exemplares bem conservados estão subindo e os colecionadores estão descobrindo seu valor. Mas, nos canteiros de obras, você ainda pode vê-los em ação, incansáveis, resistentes, imortais. A Ford simplesmente os construiu bem demais. Em uma era de carrocerias de alumínio e motores turboalimentados, a nona geração da F-150 continua sendo um monumento à ideia de que soluções simples costumam ser as melhores. Quinto lugar, a quarta geração do Nissan Máxima. Produzido entre 1995 e 1999, marcou o auge absoluto da marca. Não era apenas um carro sólido, era o anúncio da Nissan ao mundo de que eles poderiam construir um sedã esportivo que superaria a BMW em termos de confiabilidade e, ao mesmo tempo, igualaria sua dinâmica de direção. O slogan era "Carro esportivo de 4 portas", e, desta vez, não era um slogan de marketing vazio. Em seu coração estava o VQ30, um V6 de 3 litros que mais tarde se tornaria um dos motores mais celebrados da história automotiva. Com cerca de 190 cavalos de potência e 280 Nm de torque, ele estava em uma categoria onde um Honda Accord da época oferecia apenas 140 cavalos. Este motor funcionava com suavidade sedosa, girava com entusiasmo e era virtualmente indestrutível. Era tão bom que a Nissan continuou a instalar variantes dele por mais de 2 décadas. Sua durabilidade era lendária, partes internas forjadas, cabeçotes com fluxo perfeito e comando de válvulas variável simples e confiável. Muitos exemplares rodaram quase 500 mil quilômetros sem uma grande abertura do motor, e mesmo assim, ainda era possível ver as achuras nas paredes dos cilindros. As transmissões também eram obras-primas. A transmissão manual de 5 marchas era precisa, direta e ainda considerada uma das melhores já instaladas em um carro com tração dianteira. A automática de 4 marchas era suave, responsiva e praticamente indestrutível. Ambas duravam mais do que as carrocerias às quais estavam aparafusadas. E a suspensão? Uma traseira multibraço em um sedã com tração dianteira, quem faz isso? Nissan nos anos 1990. O resultado foi um sedã familiar que fazia curvas como um esportivo, ao mesmo tempo em que oferecia o conforto de um sedã de luxo. A direção hidráulica transmitia a sensação real de dirigir um carro para motoristas que, por acaso, tinha 4 portas. Mas a verdadeira magia residia na qualidade geral. As camadas de tinta eram espessas e duráveis, a chapa metálica robusta, o interior impecavelmente trabalhado. Couro que dificilmente cedia, mesmo depois de décadas. Eletrônicos que funcionavam de forma simples e confiável. Até os sistemas de som Bose duravam surpreendentemente. Lembro-me de um amigo que comprou um Máxima-se usado de 1997 em 2011, com pouco menos de 99 mil quilômetros rodados. Ele o dirigiu durante a faculdade, seu primeiro emprego, seu casamento e seus anos de família. Ele finalmente o vendeu em 2018, com mais de 554 mil quilômetros rodados. Motor original, transmissão original, embreagem original. O único reparo importante, um novo gerador com cerca de 400 mil quilômetros. O segredo era a filosofia da Nissan na época. Eles não queriam simplesmente copiar a Toyota, queriam superá-la. Cada peça era construída para durar, cada sistema superdimensionado. Tratava-se de provar que os carros japoneses podiam ser não apenas confiáveis, mas também empolgantes. E foi exatamente isso que fizeram. Hoje, é difícil encontrar um exemplar limpo desta geração, porque a maioria foi usada impiedosamente. Mas os sobreviventes estão por aí, ainda potentes, ainda capazes de fazer os carros modernos parecerem velhos nos semáforos. A Nissan havia inadvertidamente criado uma obra-prima naquela época, um sedã esportivo que não abria mão, nem em confiabilidade nem em prazer ao dirigir. Quarto lugar, a segunda geração do Toyota 4Runner.
produzido de 1990 a 1995, foi o resultado de uma simples instrução aos engenheiros: construir um carro onde a confiabilidade fosse a única coisa que importasse. E a Toyota entregou um veículo off-road que demonstrou de forma expressiva: vejam, estamos construindo algo que sobreviverá aos seus netos. Sob o capô, havia o 22R de 4 cilindros ou o VZ e V6 de 3 cilindros. Embora o V6 tenha enfrentado dificuldades com juntas de cabeçote nos primeiros anos, após o redesenho, ambos os motores se tornaram notórios por sua longevidade. O 22R, já conhecido das picapes, era particularmente indestrutível. Com modestos 16 cavalos de potência, não era um velocista, mas funcionava e funcionava, independentemente de ter sido revisado ou apenas esperado. O V6 produzia cerca de 150 cavalos, também não rápido, mas igualmente imortal. Há casos documentados desses motores percorrendo mais de 800 mil quilômetros, com o interior original, nunca aberto, nunca revisado. As transmissões também eram verdadeiras máquinas de corrida de resistência. A transmissão manual de 5 marchas parecia grosseira, mas era impossível superá-la. A automática de 4 marchas era suave como seda e durava para sempre. Ambas foram projetadas para lidar com o dobro do torque de sempre. A filosofia da Toyota era simples: superengenharia em tudo, e um pouco mais. Mas a verdadeira força do segundo 4Runner residia no conjunto geral. Um chassi sólido e galvanizado, uma carroceria feita de aço de alta espessura com proteção exemplar contra ferrugem, um eixo dianteiro simples e robusto com eixo sólido, um interior com materiais de alta qualidade, simples, mas construído para durar décadas. Particularmente icônico, os módulos de teto removíveis. Enquanto outros conversíveis tinham mecanismos complicados, este simplesmente exigia soltar parafusos e levantar o teto. Menos tecnologia, menos problemas, e justamente por isso, era indestrutível. Certa vez, trabalhei com um colega que comprou um 4Runner novo em 1992. Em 2001, ele já havia rodado mais de 720 mil quilômetros, motor original, transmissão original, caixa de transferência original. Apenas peças de desgaste, como embreagem, freios e amortecedores, foram substituídas. Ele usava o carro para tudo: deslocamento diário, reboque de trailer, off-road, viagens de longa distância. E nunca se decepcionou. Nenhuma vez. Somado a isso, havia o incrível mercado de peças de reposição. Peças de reposição? Sempre disponíveis. Atualizações? Infinitas. Seja como um alpinista, um overlander ou simplesmente em condições originais, este carro aguentava tudo. Não é à toa que a segunda geração alcançou o status de cult. Exemplares bem conservados alcançam preços impressionantes hoje em dia, enquanto modelos decadentes ainda podem ser encontrados em todos os lugares, em canteiros de obras, em estacionamentos de estudantes, em estradas de cascalho ou em rodovias. Eles são como baratas mecânicas, indestrutíveis. A Toyota construiu esses veículos em uma época em que a reputação significava tudo. Quando uma reclamação de garantia ainda era considerada uma derrota pessoal e os engenheiros recebiam praticamente um cheque em branco para acertar. O resultado foi um veículo que redefiniu o conceito de confiabilidade. Outros fabricantes construíram carros que duravam 160 mil quilômetros. A Toyota construiu um para o qual 160 mil quilômetros nem sequer eram considerados um amaciamento adequado. Terceiro lugar, o Mercedes-Benz Classe I da série W124. Produzidos de 1985 a 1995, os modelos da década de 1990 representaram o auge da engenharia alemã. Não se tratava apenas de um sedã de luxo, era a Mercedes construindo um carro para durar para sempre e, então, decidindo: para sempre não é o suficiente para nós. Os motores eram verdadeiras obras-primas de superdimensionamento. Os 4 cilindros do M102 funcionavam de forma suave e econômica. Os 6 cilindros em linha do M103 ronronavam suavemente e entregavam potência substancial. Os V8S do M109 eram impressionantemente potentes. Mas os verdadeiros heróis eram os motores a diesel ON 602 e ON 603. Essas unidades não demonstraram apenas durabilidade, elas redefiniram o termo. 500 mil quilômetros eram considerados um período de amaciamento, 1 milhão de quilômetros de operação normal. Com seus enormes blocos de motor, componentes internos forjados e bombas injetoras mecânicas simples, eles pareciam funcionar para sempre. O motor a diesel de 5 cilindros e 3 litros produzia apenas cerca de 113 cavalos de potência, mas entregava essa potência incansavelmente, década após década.
Os motores a gasolina também eram indestrutíveis. Os 6 cilindros em linha, em particular, eram considerados lendários, funcionavam tão suavemente quanto turbinas e eram capazes de percorrer quase 500 mil quilômetros sem problemas. Os V8 eram mais complexos, mas ainda praticamente indestrutíveis para os padrões atuais. Mas os motores eram apenas metade da história. A carroceria do W124 era uma obra-prima, chapa de aço espessa, galvanizada e selada várias vezes. E como se não bastasse, uma proteção adicional contra a ferrugem era aplicada. A tinta era aplicada em várias camadas, cozida e polida. Esses carros podiam ficar ao ar livre por décadas sem apresentar sinais graves de desgaste. A suspensão era tecnicamente sofisticada, mas igualmente robusta. Um eixo traseiro multibraços e uma geometria sofisticada do eixo dianteiro resultaram em uma experiência de direção como andar nas nuvens, combinada com a precisão de um sedã esportivo. Quando as buchas precisaram ser substituídas após 20 mil quilômetros, as novas duraram o mesmo tempo. Um taxista em Frankfurt certa vez me contou sobre seu W124 a diesel, que havia rodado mais de 1.200.000 de quilômetros, com o motor e a transmissão originais. O carro ainda zumbia baixinho, os bancos estavam intactos e ele ainda dirigia como um Mercedes. A qualidade da construção beirava a obsessão. Portas se fechavam com o som de um cofre, interruptores clicavam com precisão, cada detalhe parecia bem pensado e superdimensionado. O ar-condicionado era complexo, mas confiável. Os assentos tinham design ortopédico e duravam para sempre. Até as ripas de madeira eram de madeira de verdade, perfeitamente envernizadas. Sim, a manutenção era cara, mas a propriedade era barata. Peças de reposição raramente eram necessárias, e quando algo quebrava, geralmente eram apenas peças de desgaste que duravam o dobro do tempo normal. Naquela época, a Mercedes fabricava carros para pessoas que queriam mantê-los por toda a vida, e muitos fizeram exatamente isso. Hoje, 124 modelos são cada vez mais valorizados como clássicos. Mas esses cavalos de batalha ainda estão nas ruas, na África, servem como táxis, no leste europeu, como carros de família, no Oriente Médio, eles enfrentam o deserto. Eles ainda fazem aquilo para que foram construídos, rodar para sempre. Na década de 1990, a Mercedes-Benz esqueceu as margens de lucro e simplesmente construiu carros impecavelmente bons. Os contadores ficaram chocados, os engenheiros, orgulhosos, e o resultado foi um clássico imortal. Segundo lugar, a quinta geração do Honda Civic. Produzido de 1992 a 1995, marcou o auge absoluto da proeza da engenharia da Honda. Não era apenas um carro acessível para o dia a dia, era a prova de que barato não significa necessariamente vida curta. Por trás da simples chapa metálica, havia excelência técnica, tão habilmente embalada que esses veículos se tornaram virtualmente indestrutíveis. Os motores eram verdadeiras joias. O D15, com cilindrada de 1,5 litro, entregava potência modesta, mas era suave como seda, econômico e praticamente indestrutível. O D16, com 1,6 litro no ex, era mais ágil e igualmente confiável. A joia da coroa, no entanto, era o B16 VTEC no modelo C, 1,6 litro, 160 cavalos de potência, em 1992, um número específico comparável ao de um superesportivo. E tudo era tão estável quanto a gravidade. Sem turbo lag, sem injeção direta complicada, apenas a clássica tecnologia naturalmente aspirada em sua melhor forma. Esses motores giravam até 7.000 rotações por minuto diariamente e exigiam mais. Tudo o que precisavam era de trocas de óleo e correias dentadas, e funcionavam para sempre. As transmissões manuais daquela época eram lendárias. Suaves, precisas, com relações de marcha perfeitamente espaçadas, quase como se pudessem ler mentes. As embreagens duravam mais de 320.000 quilômetros e os anéis sincronizadores praticamente nunca se desgastavam. Até as transmissões automáticas, tradicionalmente um ponto fraco da Honda, eram surpreendentemente confiáveis nesta geração. Caixas de câmbio simples de 4 marchas que simplesmente funcionavam. Mas o que realmente tornou o Civic imortal foi a filosofia de fabricação. A Honda os construiu como se a base de toda a sua reputação estivesse em jogo. Cada solda era perfeita, cada parafuso era apertado com precisão. A tinta era mais fina do que o normal hoje em dia, mas incrivelmente durável. As carrocerias eram completamente galvanizadas e dificilmente enferrujavam em condições normais. O interior também era uma pequena obra-prima. Simples, mas bem pensado.
Plásticos de alta qualidade, bancos que duravam décadas, painéis que não rachavam, interruptores que pareciam valiosos. Minimalismo em sua melhor forma, nada supérfluo, nada faltando. Lembro-me de um colega de faculdade que comprou um Civic DX Atibac em 1993, um modelo básico, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, com câmbio manual de 5 marchas. Ele pagou €2.500 por 244 mil quilômetros. Ele o dirigiu durante a faculdade, durante seu estágio jurídico e em seus 3 primeiros empregos. Finalmente, após 468 mil quilômetros, ele o vendeu por €1.000. O carro ainda funcionava perfeitamente, consumia menos de 6 litros por 100 quilômetros e dava partida todas as manhãs sem hesitação. O chassi era simples, mas brilhante. Braços duplos em toda a volta conferiam ao Civic uma dirigibilidade semelhante à de um kart, divertida em altas velocidades e eficiente no uso diário. A direção, manual ou hidráulica, oferecia excelente resposta. Este carro tornava seus motoristas melhores. Não é de se admirar que o mundo dos tunings tenha enlouquecido. Peças estavam disponíveis para tudo: kits turbo para 300 cavalos de potência, conversões para 5 litros de consumo de combustível ou simplesmente peças de reposição originais a preços ridiculamente baixos. O Civic era como um kit de construção sobre rodas. Hoje em dia, é quase impossível encontrar um exemplar de 5ª geração sem modificações. Não porque tenham desaparecido, mas porque sofreram abusos, ajustes ou foram dirigidos impiedosamente, e mesmo assim não desistiram. Os sobreviventes são tesouros de garagem impecáveis ou heróis do dia a dia com quase 500 mil quilômetros rodados, ainda em movimento. Em uma era de transitoriedade planejada, o 5º Civic foi nada menos que a imortalidade planejada. Primeiro lugar, a 3ª geração do Toyota Camry. Produzido de 1992 a 1996, ainda é considerado o carro mais confiável já construído, o equivalente automotivo à morte e aos impostos. Um carro que redefiniu a durabilidade e forçou outros fabricantes a repensarem suas estratégias. Este Camry era a Toyota em seu auge. Tudo o que os engenheiros já haviam aprendido sobre confiabilidade foi aplicado de forma consistente, e depois amplificado. O resultado foi mais do que apenas um carro. Era uma máquina de transporte perfeitamente funcional que, por acaso, parecia um sedã. Sob o capô, havia 2 motores que alcançaram status lendário. O 5SFE de 4 cilindros e 2.0 litros com 130 cavalos de potência e o V6 3VZFE de 3.0 litros com 185 cavalos de potência. Sem maravilhas de alta tecnologia, sem experimentos empolgantes, apenas unidades inimaginavelmente robustas e duráveis, simplesmente construídas para durar. O motor de 4 cilindros, em particular, era o modelo de maior volume, e com razão. Funcionava de forma silenciosa, econômica e suave. Injeção de combustível simples, sistema de ignição confiável, sem comando de válvulas variável, sem turbocompressor, apenas tecnologia comprovada, perfeitamente implementada. Com trocas de óleo a cada 8 mil quilômetros e trocas de correia dentada a cada 140 mil quilômetros, rodou suavemente por mais de 664 mil quilômetros. As transmissões eram igualmente impressionantes. O manual de 5 marchas era raro, mas praticamente indestrutível. O automático de 4 marchas, mais comum, operava suavemente, discretamente, e para sempre. Mas o verdadeiro segredo deste Camry residia no design intransigente da Toyota. Não se tratava de construir um carro confiável, mas sim deu para criar um carro confiável. Cada componente foi testado até a destruição e depois tornado ainda mais resistente. Tudo foi simplificado sempre que possível. Cada componente foi projetado para durar décadas, não apenas o período de garantia. A carroceria era galvanizada, pintada várias vezes e praticamente imune à ferrugem, a menos que você estacionasse o carro no oceano. O chassi era simples, mas eficaz, McPherson na dianteira, suspensão multibraços na traseira. Confortável, durável e fácil de consertar. O interior também refletia essa filosofia. Sem luxo, sem frescuras, mas tudo funcionava. Os bancos eram confortáveis e duravam para sempre. O ar-condicionado era simples e confiável. Os plásticos eram de alta qualidade, o rádio funcionava. Simples, sólido, indestrutível. Tem uma vizinha que ainda dirige seu Camry 1994 todos os dias. Comprado novo, agora tem mais de 748 mil quilômetros no odômetro, com o motor e a transmissão originais. Manutenção regular, nada mais.
Ele ainda funciona silenciosamente, consome pouco menos de 7 litros por 100 km na estrada e dá partida todas as manhãs. O mecânico dela brinca que o carro vai durar mais que os dois. Peças de reposição? Disponíveis em todos os lugares. Todas as oficinas as conhecem. Há inúmeras alternativas na seção de acessórios, e você pode até encontrar todos os manuais imagináveis no YouTube. Com ferramentas simples e um pouco de conhecimento básico, este Camry pode ser mantido vivo quase indefinidamente. É como um martelo, simples, eficaz e mortal. Não é de se admirar, então, que esta geração tenha se tornado a escolha padrão para pessoas que simplesmente buscavam mobilidade confiável. As empresas de táxi confiaram nele. As famílias o escolheram. Os vendedores ambulantes confiaram nele porque sabiam, este carro sempre o levará aonde você precisa ir. Eles sabiam que este carro nunca os decepcionaria. Talvez fosse modesto. Talvez fosse bege. Mas uma coisa era certa: todas as manhãs, ele estava pronto, ligado e os levava com segurança ao seu destino. Isso conclui nossa lista: 10 veículos da década de 1990 que foram construídos para durar praticamente até o fim dos tempos. Mas agora estou curioso: qual destes carros indestrutíveis você já teve? Ou talvez ainda dirija um? Aposto que metade de vocês tem um igualzinho a esse na garagem agora mesmo, com quase 50 mil quilômetros rodados e ainda funcionando perfeitamente. Compartilhem suas histórias de alta quilometragem nos comentários. Contem sobre o seu Civic com mais de 60 mil quilômetros ou sobre o seu Mercedes que ultrapassou a marca de 1 milhão de libras. E se você gostou desta retrospectiva, curta e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história sobre carros que simplesmente não morrem. Mas espere, não vamos ficar nos anos 90. Você já se perguntou quanto custaria hoje comprar um daqueles muscle cars lendários dos anos 60? Naquela época, você podia ter um carro de corrida de arrancada de fábrica pelo preço de um sedã familiar sólido. Esses dias já se foram. Algumas dessas máquinas que antes ficavam paradas nas concessionárias agora valem mais do que uma mansão. Estamos falando de carros que fariam até os esportivos modernos parecerem antigos em um quarto de milha, construídos em uma era em que os fabricantes estavam em uma corrida implacável por mais potência. É exatamente por isso que agora estamos listando os 10 muscle cars mais rápidos da década de 1960, e comparando quanto eles custavam naquela época e o preço que os colecionadores pagam por eles hoje.